Espero que a dúvida sobre se a criatividade é um salto quântico não traga imagens de pessoas criativas como Newton, Michelangelo e Martha Graham saltando grandes barreiras físicas sem qualquer esforço. Como você percebe, sem dúvida, no plano físico, os efeitos quânticos tendem a ser suavizados no nível macro, como foi explicado no capítulo 1. Precisamos analisar o plano mental, pois é lá que reside a criatividade. O que é a criatividade? Uma breve análise vai lhe revelar que o trabalho que chamamos criativo consiste na descoberta de novos significados mentais e envolve uma grande mudança na forma como processamos o significado. Veja o caso da relatividade de Einstein. Quando era adolescente, entrou em conflito por causa de duas teorias da física. Por um lado, havia uma teoria de Isaac Newton, por outro, uma teoria de James Maxwell. Ambas ótimas teorias, ambas comprovadas no âmbito da intenção de seu originador. No entanto, os âmbitos parecem ter se superposto, surgindo conflitos no âmbito da superposição. Einstein trabalhou 10 longos anos tentando solucionar o conflito. Fez algum progresso, mas a solução completa não aparecia. Até que acordou uma manhã com a brilhante mudança de contexto de todo o seu pensamento. O contexto do problema era o fato de haver duas teorias conflitantes na física, mas o contexto de sua solução era o modo como analisamos o tempo. Antes de Einstein, todos pensavam que o tempo era absoluto, que tudo acontecia no tempo e que os relógios seguiam sem serem afetados por outros movimentos. Isso está incorreto, disse o insight criativo de Einstein. O tempo é relativo ao movimento. Um relógio que se move como um relógio dentro de uma espaçonave move-se mais devagar. Esse novo contexto da abordagem do tempo solucionou o conflito entre a teoria de Newton e a teoria de Maxwell e permitiu a Einstein desenvolver uma nova mecânica, a partir da qual veio a maravilhosa ideia do E igual a mc ao quadrado. Este é um exemplo da criatividade, mas seria ela descontínua? Precisava ser assim, pois não existia nada manifestado no pensamento de nenhuma pessoa, publicado ou sendo debatido cientificamente, de onde Einstein pudesse ter tirado a ideia de que relógios em movimento podiam ficar mais lentos. Nenhum algoritmo poderia ter-lhe sugerido isso. Segundo ele, abre aspas, não descobri a relatividade apenas com o raciocínio, fecha aspas. Hoje, a seu favor, muitos cientistas concordam com a ideia de que insights criativos são saltos quânticos no significado mental, dados descontinuadamente. Em parte, isso se deve ao fato de as pesquisas sobre criatividade terem estabelecido solidamente, graças aos estudos de diversos casos, que os insights criativos em qualquer área são repentinos. De que outro modo poderíamos ser capazes de explicar que um dos poucos mitos estabelecidos da ciência trata de um evento criativo, a descoberta da gravidade por Newton? Claro, a história da maçã. O cólera apareceu em Cambridge em 1666 e Isaac Newton, professor de física desta cidade, na época com 23 anos, foi para a fazenda de sua mãe em Lincolnshire. Lá, enquanto relaxava uma manhã sob uma macieira no jardim, viu uma maçã caindo. E bingo! A ideia da gravitação universal, segundo a qual todos os objetos se atraem devido à força de gravidade, coube a Newton. Mas será que tudo ocorreu exatamente assim? Alguns historiadores pensam que a sobrinha de Newton, que estava visitando a França, deu início a toda essa história. Mas como esse episódio passou a fazer parte do folclore, se a maioria dos membros da comunidade da física acreditava até recentemente
que a ciência é feita por meio de tentativa e erro, o método científico, lógica e racional. Dizem que a mitologia é a história de nossa alma. Porém, quando as interpretações tradicionais do processo de descoberta científica, como resultado da contínua aplicação do método de tentativa e erro, não estavam fazendo justiça à alma, o que aconteceu? Criou-se um mito. Na realidade, saltos quânticos de criatividade não acontecem apenas na ciência. São muitas as evidências de saltos quânticos descontínuos na ciência, nas artes, na música, na literatura, na matemática e em muitas áreas do conhecimento. Você pode encontrar as evidências em muitos estudos de caso compilados por pesquisadores da criatividade. E também pode encontrar as evidências em testemunhos pessoais. Eis 2 exemplos a seguir. 1. Finalmente, há 2 dias tive êxito, não devido aos meus dolorosos esforços, mas sim pela graça de Deus. Como um súbito lampejo, o enigma foi solucionado. Nem mesmo posso dizer qual foi o fio condutor que ligou aquilo que eu conhecia antes com aquilo que tornou possível meu sucesso. Matemático Carl Friedrich Gauss. 2. De modo geral, o germe de uma composição futura surge de maneira súbita, inesperada. Ele percorre o caminho com extraordinária força, brota pela terra, espalha ramos e folhas e finalmente floresce. O compositor russo Tchaikovsky. Acredito que a melhor prova da descontinuidade dos saltos quânticos da criatividade são as experiências de infância com o aprendizado de novos contextos de significado. O filósofo Gregory Bateson classificou o aprendizado de 2 maneiras. A primeira é o aprendizado sem um contexto fixo de significado. Por exemplo, no aprendizado básico você memoriza. Mas existe o aprendizado 2, segundo Bateson, que envolve uma mudança de contexto. Este dá um salto quântico. Quando tinha 3 anos, minha mãe me ensinou os números. No início, memorizei os números até 100. Não foi muito divertido, mas consegui porque minha mãe me tomava a lição. Ela deixou interessante o contexto. Os números não tinham significado para mim. Depois ela começou a falar de conjuntos de 2, 2 lápis, 2 gatos, ou conjuntos de 3, 3 rúpias, 3 camisas. Isso prosseguiu durante algum tempo, até que um dia, sem esperar, eu compreendi. A diferença entre 2 e 3 e todos os outros números ficou clara para mim. Implicitamente, eu tinha compreendido os números dentro de um novo contexto, ou conjunto. Claro que não utilizando essa linguagem. E foi uma experiência extremamente feliz. Abre parênteses. Perdoe-me o comentário, mas o conceito de conjunto estava implícito e não explícito na minha consciência quando essa experiência aconteceu. Nessa época, os conjuntos ainda não faziam parte da educação infantil. Fecha parênteses. No mesmo sentido, você pode se lembrar da experiência de compreender o significado conexo da primeira vez em que leu uma história, ou a experiência de compreender o propósito da álgebra, ou de compreender como cada nota, adequadamente reunida, podia fazer a música ganhar vida. Nossa infância está repleta de saltos quânticos, de experiências desse tipo. Até os golfinhos são capazes de dar saltos quânticos de aprendizado. Gregory Bateson relata a história do treinamento de um jovem golfinho sob sua orientação. O animal passava por uma série de sessões de aprendizado. Em cada uma, sempre que o golfinho fazia algo que o treinador queria que repetisse, ele soava um apito. Se o golfinho repetisse o comportamento, era premiado com comida. Esse é o treinamento normal para golfinhos de espetáculos. Bateson introduziu uma regra adicional. O golfinho nunca poderia ser recompensado por um comportamento já recompensado em uma sessão anterior.
Na prática, porém, o treinador nunca conseguia manter a regra de Bateson. O golfinho ficava muito zangado por errar e não ganhar peixes. Nas primeiras 14 sessões, o golfinho repetia o comportamento que antes era premiado e obtinha peixes imerecidos caso ficasse muito desapontado. De vez em quando, ele fazia alguma coisa nova, aparentemente por acaso. Contudo, entre a 14ª e a 15ª sessão, o golfinho pareceu muito excitado. Quando começou a 15ª sessão, ele fez uma demonstração complicada e claramente proposital com 8 comportamentos, entre os quais 4 completamente novos, nunca observados antes nesse tipo de animal. Do ponto de vista do animal, ocorreu um salto quântico, uma descontinuidade. Hierarquia entrelaçada. Talvez você não tenha percebido, mas existe outra maneira de ver um paradoxo no efeito do observador. O observador escolhe, entre as diversas possibilidades quânticas apresentadas pelo objeto, o evento real da experiência. Mas, antes mesmo do colapso de possibilidades, o próprio observador, seu cérebro, consiste de possibilidades e não se manifestou. Assim, podemos postular o paradoxo como uma circularidade. O observador, o cérebro, é necessário para causar o colapso da onda de possibilidade quântica de um objeto. Porém, o colapso é necessário para a manifestação do observador, do cérebro. Em síntese, não há colapso sem um observador, e não há observador sem um colapso. Se ficarmos em um nível, o nível material, o paradoxo não terá solução. A solução da consciência apenas funciona porque postulamos que a consciência causa o colapso das ondas de possibilidade tanto do observador, no seu cérebro, como do objeto da realidade transcendente da base da existência que a consciência representa. O pesquisador de inteligência artificial Douglas Hofstadter, 1980, nos deu uma pista para compreender o que está acontecendo. Essas circularidades, segundo comentou, são chamadas hierarquias entrelaçadas. O mais interessante é que a autorreferência, uma cisão sujeito-objeto, emerge dessas circularidades. Vamos pensar no exemplo dado por ele. Pense no paradoxo do mentiroso, expresso na frase "eu sou mentiroso". Perceba a circularidade. Se eu sou mentiroso, então estou dizendo a verdade. Se estou dizendo a verdade, então estou mentindo, e assim por diante. Essa é uma hierarquia entrelaçada, porque a eficácia causal não reside totalmente no sujeito ou no predicado, mas flutua incessantemente entre eles. Essas oscilações infinitas tornaram a frase muito especial. A frase fala de si mesma, separada do resto do mundo do discurso. Mas essa aparente separação do eu da frase e seu mundo depende de nossa compreensão e de permanecermos dentro das regras da gramática. A circularidade da frase desaparece para uma criança que pergunte ao emissor da frase: "Por que você é mentiroso?" A criança não percebe o entrelaçamento e não se envolve nele, pois as regras de linguagem são obscuras para ela. Mas, se conhecermos e obedecermos a essas regras de linguagem, estaremos vendo a frase de dentro e não poderemos fugir do entrelaçamento. A gramática, embora seja a causa real, está implícita, transcendendo a frase. De modo análogo no efeito do observador, a razão que levou a nós, físicos, a tardar a decifrar a situação foi que a escolha consciência-Deus está implícita, não explícita, é transcendente e não imanente. O colapso é uma hierarquia entrelaçada, dando a aparência de autorreferência, a cisão sujeito-objeto. O eu observador, o aparente sujeito do colapso, surge em codependência com o objeto.
Sempre que existe o colapso de uma onda de possibilidade quântica, há uma hierarquia entrelaçada em sua mensuração. Junto com a não localidade e a descontinuidade, a hierarquia entrelaçada é outra assinatura quântica indelével da causação descendente de Deus. Assim, o conceito de mensuração quântica e hierarquia entrelaçada é o passo final que nos dá uma solução completamente livre de paradoxos para o problema da mensuração quântica que intrigou os físicos por décadas. Além disso, esta ideia ajuda a solucionar vários grandes mistérios da realidade. Na década de 1980, estava conversando com um físico chileno sobre a ideia de consciência originar o colapso da onda de possibilidade quântica. Ele levantou uma questão na hora. Abre aspas. No instante da criação quente do universo, o Big Bang, obviamente não havia nenhum observador consciente por perto. Então, por favor, diga-me, quem causou o colapso do universo para que este se tornasse real? Fecha aspas. Quando ri e lhe mostrei a solução, que será detalhada no capítulo 7 mais à frente, ele serenou. Há ainda o problema da origem da vida, que até hoje assusta os biólogos. Aplique as lições da teoria da mensuração quântica ao problema. A solução surge. Isto será visto nos capítulos 7 e 8. O conceito de inconsciente foi introduzido por Sigmund Freud na psicologia. A partir daí, a ideia foi comprovada experimentalmente. Apesar de todos os sucessos recentes da psicologia cognitiva, é fato que esses cientistas não conseguem explicar como se distingue o inconsciente e o consciente e como surge a cisão sujeito-objeto da percepção consciente. Esses problemas também são resolvidos, utilizando-se a ideia de mensuração quântica e hierarquia entrelaçada, explicadas no capítulo 6 a seguir. E, em todas as soluções de alguns dos mais sérios problemas da pesquisa científica, encontramos evidências incontroversas e respaldo para a hipótese do Deus quântico. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.